Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulindo e lhe peguei sorrindo. Aleluia, aleluia. Gente, há quase 20 anos eu estudo os efeitos espirituais malignos na vida de homens e de mulheres e crianças. Então, a você que é pai, mãe, a você que é avô, avó, tio, professor, você que lida com crianças, com filhos, preste bastante atenção a essa mensagem de Deus para o seu espírito. As crianças, jovens e adolescentes, eles não sabem se defender espiritualmente falando, não sabem se defender das influências malignas. Uma criança ainda no ventre da mãe pode ser possuída pelo espírito maligno. Quando essa criança nasce, pode ser possuída pelo espírito maligno. Eu já vi casos de crianças com 3 anos, crianças possuídas pelo maligno. 3 anos. Esses espíritos, muitas vezes, vêm dos pais, vêm dos avós. Os erros, pecados, transgressões, iniquidades que vêm dos pais, dos avós, permitem essa perseguição espiritual na vida dos filhos. Esses filhos vão crescer e vão se tornar adolescentes. E aí você precisa concordar comigo que os adolescentes, eles correm muito perigo. E ao longo desses anos, quantos pais, mães me procuraram aperreados, porque entendiam que os filhos tinham algum problema espiritual, e é notório isso, é verdade isso. Os filhos têm problemas espirituais e eles vão se manifestar de diversas maneiras na vida dos jovens. Pode ser ansiedade, pode ser problema espiritual, depressão pode ser problema espiritual, agressividade pode ser problema espiritual, bissexualidade pode ser problema espiritual, apostasia, não querer ir mais para a igreja, pode ser problema espiritual, mutilação corpórea pode ser problema espiritual, vícios podem ser problemas espirituais, insônia pode ser problemas espirituais, grupos sociais que esses jovens estão se relacionando pode ser problemas espirituais, doenças podem ser problemas espirituais, apostasia em relação aos pais, afastamento com os pais pode ser problemas espirituais, isolamento pode ser problemas espirituais, e tudo isso é problema espiritual também. Há casos que precisamos dos médicos, medicina, mas você não pode descartar o lado espiritual desses problemas na vida de jovens e adolescentes. Queridos, isso é muito sério. Quantos pais me procuravam com filhos e filhas
se mutilando. É uma coisa de cortar o coração. E quando você vai olhar a estrutura familiar, você percebe várias e várias portas de inserção espiritual na vida de filhos e adolescentes. E isso precisa ser tratado e corrigido, meus amados irmãos. Queridos, os adultos que estão com a vida destruídas hoje, começou na fase da adolescência, da infância, e isso nunca foi tratado. Os espíritos malignos jamais irão se revelar. Os agentes espirituais malignos, eles vão ficar camuflados na vida dos filhos, trabalhando até um completo processo de destruição. E a gente não pode ficar assistindo isso. Eu já vi espíritos malignos dizendo: eu estou incorporado na vida da filha dela, de 3 anos de idade. E a gente fecha os olhos para tudo isso. Isso é uma realidade espiritual. E o Ministério Restaurecer tem aberto os olhos da igreja. O Ministério Restaurecer tem aberto os olhos dos pais, para que possam ter o entendimento e a revelação. Deixa eu te falar uma coisa, neste exato momento, os filhos no passado estavam protegidos dentro de casa, mas hoje o que eu mais vejo pode ser filhos destruídos dentro de casa, com acesso à internet. Olha, deixa eu te dizer, algum amigo do teu filho pode ser um iniciante de bruxaria pela internet, na escola. Olha o perigo. E o Ministério Restaurecer tem uma missão nessa terra. O Ministério Restaurecer tem um propósito nessa terra, junto com homens e mulheres de Deus que abraçaram essa causa para trazer libertação, para trazer restauração, entendimento à vida da igreja. Portanto, nós vamos fazer agora um seminário que ele tem como pano de fundo tratar e orientar os jovens e adolescentes espiritualmente, para que amanhã a gente não possa estar sofrendo, chorando, em nome de Jesus. Portanto, procure informações aqui através das redes sociais, me procure, porque esse seminário é sobrenatural, contextualizado com aquilo que tem de mais sutil no mundo espiritual para destruir a vida de jovens e adolescentes. No geral, eu acredito que se teve 2 ou 3 pais que me procurassem para dizer assim: pastor, como eu posso defender meu filho espiritualmente? Difícil. Geralmente os pais me procuram, sabe para quê? Para consertar o problema. Quando já está exponenciado, acentuado o problema na vida dos filhos. Tudo isso por falta de sabedoria espiritual. Mas hoje você está aqui com a revelação de Deus. Hoje o Ministério Restaurecer, por pedidos de pais, pedidos de mães: pastor, faça um processo que ajude os jovens e os adolescentes. Está aqui, debaixo de oração, de revelação, um poderoso seminário de restauração espiritual radical, lá no nosso hospital espiritual da Restaurecer, na cidade de Xande Alegria. Pelo amor de Deus, eu te peço, você conhece algum pai que está passando problemas espirituais com os seus filhos, com os jovens? Você conhece uma mãe solteira? Você conhece uma família que está passando problema espiritual? Pelo amor de Deus, esse seminário é a resposta do céu. Esse seminário é a direção de Deus. Esse seminário, ele se coloca entre uma tragédia e um livramento. Portanto, compartilhe em nome de Jesus e procure mais informações aqui nas redes sociais. Será agora no mês de julho. As vagas são limitadas. Já tem alguns pais que já me deram o nome dos filhos para fazer o maior investimento para a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe.
e pense nisso!